Você já sentiu medo de ser vista? De mostrar quem você realmente é, mesmo sabendo que existe uma força poderosa dentro de você? Aquela sensação de que se você brilhar demais, algo de ruim pode acontecer? Como se o corpo reagisse, mesmo quando a mente diz que está tudo bem. Você sente que você precisa se esconder, se proteger, ou até mesmo tem medo de falar ou se abrir para a espiritualidade? E se eu te dissesse que esse medo pode não ser só seu? Que ele pode vir de muito antes, de memórias que atravessam gerações e ainda vivem em nós. Memórias do tempo em que ser mulher e conectada com a natureza podia custar caro. Hoje eu quero te mostrar como o trauma ancestral da bruxa ainda vive no corpo de muitas mulheres. E reconhecer isso é o primeiro passo para recuperar o seu poder de volta. Se você não me conhece, eu estou Pamiele Ortiz, terapeuta e professora de autoconhecimento e espiritualidade. Aqui no meu canal eu trago insights e conteúdos profundos para você que está comprometida com o seu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual. Em todo esse mês de outubro eu estou trazendo vídeos com conteúdos sobre magia interior e bruxa ancestral. Se esse tema te interessa e se a sua energia ressoou com a minha, eu já convido você a se inscrever no meu canal. Desde muito pequena, a minha mediunidade aflorou e eu tinha muita atração em estudar, em me aprofundar, em falar sobre espiritualidade. Eu sempre soube aqui no meu coração, desde pequenininha, que eu tinha uma missão muito grande com a espiritualidade. Mas eu confesso que existia uma trava, um bloqueio interior que me impedia de falar sobre espiritualidade com as pessoas, com as minhas amigas, com pessoas próximas. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabiam dos meus dons psíquicos ou das minhas crenças espirituais. Porque lá no fundo eu tinha medo de ser rejeitada, de ser traída, de ser humilhada. E eu não sabia da onde que vinha esse medo. Muitas vezes, quando a gente não sabe da onde vêm os nossos medos, é porque tem ligação com a nossa ancestralidade. E sim, nós podemos herdar da nossa ancestralidade crenças, padrões, medos, traumas. Tudo isso fica registrado no nosso ADN, no nosso DNA. Quando eu comecei por desenvolver a minha mediunidade de forma saudável e consciente, foi o momento em que eu me abri para ser canal entre o céu e a terra e me tornei terapeuta. Um dos cursos que mais me ajudou a aflorar a minha mediunidade foi a terapia multidimensional. Uma terapia que, enquanto eu estava ali fazendo o curso, recebendo as iniciações espirituais, eu só pensava: essa técnica precisa chegar em mais corações. Para quem não sabe, a terapia multidimensional consiste em você se tornar um canal da espiritualidade. Ao longo da formação, você vai passando por iniciações que são como chaves que vão te possibilitar a ser esse canal de forma segura, de forma consciente, de forma protegida. Inclusive, em uma das iniciações, você recebe uma equipe de cura multidimensional para atuar realizando tratamentos no nível da alma. E foi algo tão transformador na minha vida que ao longo daqueles 2 dias de curso eu só pensava: eu preciso me tornar esse canal. Essa ferramenta precisa chegar em mais corações. Eu lembro que assim que eu terminei a formação, eu e meu marido, nós tínhamos uma viagem marcada para comemorarmos o nosso aniversário e também o nosso aniversário de casamento. E assim que eu cheguei lá na pousada onde nós íamos ficar, eu falei para ele: eu preciso de um tempo, porque eu vou me auto-aplicar a terapia. E naquele momento eu intencionei a cura para esse meu medo de falar sobre espiritualidade, esse meu medo de ser traída, de ser humilhada, que eu não sabia de onde vinha. E foi algo incrível e inesquecível para mim. Foi uma das maiores e mais profundas curas que eu vivi. Os seres de luz, eles realizaram uma regressão e me mostraram a raiz do meu medo. Esse meu medo de divulgar, de me expor. É como se eles me mostrassem que em outro tempo e espaço, uma parte minha estava em cima de um palco.
defendendo algo que acreditava, defendendo mulheres. Porém, as pessoas que estavam ali assistindo, elas eram contra tudo aquilo que eu estava falando. E no final desse processo, eles me mostravam que é como se tivesse sido levada para a forca. Outra situação que também me foi revelada foi que em uma outra existência, em outro tempo e espaço, uma parte minha vivia na floresta, no campo, numa casa de pedras, repleta de ervas, e era muito bonito porque eu via como se tivesse um apotecário cheio de ervas. Ou seja, em outro tempo e espaço, eu fui uma curandeira que utilizava a medicina das ervas. E nessa regressão foi mostrado que as pessoas iam até mim procurando ajuda, procurando curas, pedindo receitas de chás. Porém, houve uma pessoa, uma moça que não teve os resultados que ela esperava através da receita das ervas. Ela se revoltou, denunciou e aquela parte minha foi traída. E depois vocês já devem até imaginar o que é que aconteceu. Ao me mostrar isso, a equipe multidimensional, os seres de luz, eles realizaram tratamentos para transmutar choques e traumas que ainda estavam impregnados na minha aura, que estava vindo aí de outros tempos, espaços. E a mensagem que ficou no meu coração foi: isso ficou no passado. A realidade hoje é outra. E que se a minha missão aqui é ser um canal da espiritualidade, eu precisava confiar nos meus instintos, confiar na minha intuição, confiar que existe uma equipe espiritual me apoiando. E esse foi um verdadeiro portal de cura na minha vida. A partir daí, eu comecei a ter coragem de divulgar, de me expor, de mostrar quem eu sou em essência, de colocar a minha voz no mundo. Foi a partir daí que eu tive coragem de falar abertamente sobre espiritualidade, sobre multidimensionalidade, mediunidade. A Pamiele, de anos atrás, ela nunca estaria aqui gravando um vídeo para vocês no meu canal no YouTube. Eu não estaria falando de espiritualidade nas redes sociais. A Pamiele, antes desse tratamento, ela se escondia. Ela tinha dores de garganta porque ela não falava a sua verdade, porque ela se escondia. E foi a partir disso que o meu servir como terapeuta holística e espiritual começou a expandir. Foi a partir daí que os caminhos se abriram para mim. Inclusive, só um parênteses aqui, sem tomar muito tempo, eu dou formação da terapia multidimensional. Inclusive, tem algumas pessoas que estão chegando até mim pedindo para que eu abra uma nova turma. E eu estou pensando em abrir uma formação de terapia multidimensional em meados do final de novembro e dezembro. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem no privado para eu saber e assim abrir uma turma. E hoje eu estou compartilhando essa minha história com vocês, mas a verdade é que eu vejo muito disso nos meus atendimentos. Muitas mulheres estão apáticas, deprimidas, com crises de depressão, de ansiedade, por reprimir quem são, por esconder os seus dons psíquicos, por temer ser vista, pelo medo do julgamento, das críticas. O que a minha mãe vai pensar disso? O que meu marido vai falar de mim? O que a sociedade, o que os outros vão falar ou pensar? E a bruxa, ela simboliza a mulher que lembra quem é. Aquela que está em conexão profunda com a natureza, com a sabedoria do corpo, com os ciclos, com a cura e com o poder que nasce de dentro. Mas por muito tempo, essa mulher ela foi silenciada. Durante séculos, tudo o que representava o feminino selvagem, a intuição, a sensibilidade, a magia, o saber natural, foi perseguido. Ser bruxa, ser curandeira, ser livre se tornou perigoso. Milhares de mulheres foram queimadas, torturadas ou simplesmente apagadas da história. E isso não ficou só no passado. Essas memórias de medo, de repressão, de precisar se esconder para sobreviver, elas foram sendo passadas de geração em geração, gravadas no corpo, no inconsciente coletivo feminino.
Hoje, muitas mulheres ainda sentem um eco, o medo de serem julgadas, rejeitadas, punidas por serem diferentes, o medo de mostrar seus dons, de confiar na intuição, de ocupar o próprio espaço, o medo de ser traída. Esse é o trauma ancestral da bruxa. Um trauma que não está apenas na mente. Ele vive nas células, nas reações do corpo, na forma como nos relacionamos com o poder. Será que o medo que você sente de se expor é realmente seu? Ou é a voz das suas ancestrais pedindo para não serem queimadas outra vez? Quanto você ainda está escondida no medo de ser julgada, de ser rejeitada ou chamada de demais? Como terapeuta especializada em trauma, eu aprendi algo que agora começa a ser compreendido. O corpo, ele guarda tudo aquilo que não foi processado. Ele armazena memórias, emoções, dores e medos que a mente não conseguiu dar conta na época. E é por isso que muitas vezes reagimos no presente a algo que pertence ao passado. E o nosso corpo é o nosso guardião mais fiel. Ele carrega tudo aquilo que a mente tentou esquecer e tudo aquilo que as nossas ancestrais não puderam dizer. Cada contração, cada bloqueio, cada medo de se expor pode ser vestígio de algo muito mais antigo. O corpo guarda memórias do que não foi processado, de experiências que ficaram presas no tempo, esperando ser vistas com amor. Muitas mulheres hoje sentem medo de se mostrar, de falar, de colocar sua voz no mundo, de falar o que sentem, de confiar na própria intuição e acreditam que isso é insegurança ou fraqueza, mas não é. É o corpo tentando protegê-las. É o sistema nervoso fazendo aquilo que aprendeu, manter você segura, mesmo que isso signifique se esconder. Por isso que quando você congela, evita, se cala ou duvida de si mesma, talvez não seja o presente que está reagindo. É o passado falando através do seu corpo. É a memória de séculos em que ser quem você é era perigoso. O sistema nervoso guarda esses resquícios de medo ancestral. E o despertar da bruxa é, antes de tudo, o processo de ensinar o seu corpo que agora é seguro ser você. Se esse tema mexeu com você, é porque a sua alma está pedindo libertação. No encontro Bruxa Ancestral, o despertar da magia interior, vamos juntas acessar essas memórias que estão guardadas no corpo, liberar os medos que ainda habitam em você, o medo de assumir os seus dons, de despertar para quem você realmente é. Afinal, o medo que sentimos hoje não veio do nada. Ele existe porque há muito tempo fomos manipuladas. Nos fizeram acreditar que ser poderosa era perigoso, que confiar na intuição era arriscado. Usaram o medo para tirar o nosso poder. Mas quando começamos a liberar esses medos, quando nos permitimos sentir, integrar e nos reconectar com a nossa força, é aí que fortalecemos a nossa verdade. É aí que a bruxa que vive dentro de você desperta, plena, livre e poderosa. E talvez agora você esteja se perguntando: como saber se esse trauma ainda vive em mim? Os sinais muitas vezes não são sutis. Podem aparecer como uma sensação de perigo quando você tenta se expressar, quando quer se destacar, quando pensa em mostrar a sua verdade. É como se criasse um alerta dentro de você, dizendo que é perigoso tudo isso, que é perigoso ser vista, que é perigoso se destacar, que é perigoso brilhar. O corpo reage antes mesmo do que você perceba. O coração acelera, a voz treme, a garganta fecha. Algo dentro de você diz: é melhor não. Às vezes vem em forma de culpa. Culpa por sentir prazer, por querer mais da vida, por desejar ser vista, ser admirada, como se fosse errado ser grande, brilhar, ser bonita, se destacar, ser livre. Pode se mostrar também como uma dificuldade de confiar em si mesma. O medo de errar, o medo de não ser boa o suficiente, ou inclusive como um bloqueio físico, um aperto na garganta quando você quer falar, um peso no peito,
Uma pressão no ventre quando o assunto é espiritualidade, sensualidade ou poder pessoal. Eu me lembro que quando eu comecei a falar de espiritualidade nas redes sociais, eu tinha muitas dores de garganta. Teve uma época que eu fiquei 15 dias sem voz. Então eu fui investigar essa questão. E eu identifiquei justamente o medo de me expressar, de falar de espiritualidade. O meu medo de ser vista era tão grande que eu comecei inconscientemente a travar a minha garganta, a bloquear a minha fala. E isso começou a afetar o meu físico. Então esses são os ecos do trauma ancestral. Não porque você esteja quebrada, mas porque o seu corpo aprendeu que se esconder era muito mais seguro do que brilhar. E agora ele só precisa de espaço, presença, confiança. Ele precisa reaprender que é seguro ser quem você é. Então, só por alguns segundos, feche os seus olhos aqui comigo. Coloca a sua mão no coração e repita em voz alta: eu estou segura agora. Deixe essa frase ecoar, vibrar no seu corpo. Diga novamente: eu estou segura agora. Está tudo bem falar, está tudo bem brilhar, está tudo bem colocar a sua voz no mundo, está tudo bem ser quem você é. O despertar da bruxa não é sobre aprender algo novo, é sobre lembrar o que sempre esteve em você. É o retorno ao corpo, à intuição, ao prazer e à sabedoria que por tanto tempo foram silenciados. É momento de você voltar a confiar nos seus instintos, na sua intuição, a honrar os sinais do seu corpo, a escutar a voz que vem do seu coração. Não se trata de lutar contra nada, nem de reviver feridas antigas. É sobre integrar, sobre acolher com amor partes que antes precisavam se esconder. Porque o verdadeiro poder não vem da força, vem da presença, da consciência e da liberdade de ser inteira. E talvez você já sinta isso aí dentro. Um movimento suave, uma vibração que pede para ser liberado. É a sua alma lembrando quem você é. É a magia interior pedindo a fluir pelo seu corpo. O despertar da bruxa é o retorno ao sagrado dentro de você. É o corpo dizendo: agora é seguro ser luz outra vez. Você sente que está na hora de despertar a sua magia interior e não a magia fantasiosa. A magia do seu poder pessoal, do seu magnetismo, da sua intuição, da sua sabedoria ancestral, do seu poder de criação, de que você é a tecelã da sua realidade. Junte-se ao nosso encontro mágico, Bruxa Ancestral, o despertar da magia interior, que vai acontecer no dia 1º de novembro, para celebrarmos e ritualizarmos juntas o Dia das Bruxas. Será um encontro ao vivo e poderoso, onde juntas vamos nos fortalecer e lembrar quem realmente somos. Se algo no seu coração vibrou quando eu dizia, sinta o chamado e vem. Aqui na descrição desse vídeo tem um link com todas as informações. Você pode clicar nele para se inscrever, ou se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou então me chamar lá no direct da Rede Vizinha. E aí, você vem com a gente? Te aguardo no próximo vídeo. Gratidão!